está acontecendo a essa investigação. Mas agora vamos falar como fica o seu bolso, o seu dinheiro. É hora de Moeda e Mercado aqui na Guardiã? É isso mesmo, tá com a gente aí o Fábio Denardi para falar exatamente do mercado financeiro, bolsa de valores, o dólar, né? O petróleo, que também interessa pra gente. O Fábio Denardi já está conosco, Fabi. Então, certo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fabi Teixeira. Bom dia, Fred Júnior. Para delírio do Fred Júnior, começamos uma quinta-feira muito otimista com a vitória do Brasil. O menino Ney, como diz a Fabi, entrou, ainda não deu o ar da graça, mas como a Fabi bem lembrou, a torcida estava querendo muito a presença do Neymar. Agora esperamos que segunda-feira a gente consiga avançar cada vez mais aí na Copa do Mundo para dar uma alegria para o nosso povo. Perfeito. Ô Fred Júnior, você percebeu que além de especialista em economia, temos também um especialista em esportes. Fábio Denardi vem aí com seu otimismo, que é peculiar, com relação ao mercado financeiro e também à seleção brasileira, certo, Fábio? Otimista, a Guardiã da Notícia é uma rádio muito especial e a gente sempre muito otimista. Bom, ontem o mercado, antes do jogo da seleção brasileira, a bolsa chegou a cair 0,44, Fábio, o dólar bateu 5,20. Realmente aí a gente sentiu bastante por conta principalmente das ações lá nos Estados Unidos, né, da inteligência artificial, tinha caído bastante, na Ásia tinha uma queda muito grande, mas aí veio aí um pouco das boas notícias, principalmente lá do Oriente Médio, por conta de uma abertura e realmente o cessar-fogo lá entre os Estados Unidos e o Irã, e o barril do petróleo bateu 73 dólares, não tinha essa cotação desde o começo do conflito, em 27, 28 de fevereiro, e aí caindo 5%, foi o lado que ajudou bastante. Porém, as nossas ações aqui da Petro também caíram, né, por conta que o petróleo caiu quase 5% e a bolsa fechou em 0,44. Mas agora pela manhã, às 9 horas, saiu o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, Fabi, e tivemos até que uma notícia positiva. O mercado tinha um consenso que poderia sair na faixa de 0,46, o IPCA para junho, saiu 0,41, em maio tinha sido 0,62 e mostrou que, de repente, a nossa inflação pode começar a caminhar para uma queda e a gente possa continuar com a nossa queda de juros, o que é a grande preocupação. Porque o que está acontecendo, principalmente com esse aumento do dólar, Fabi, é uma possível alta do Federal Reserve, né, o Banco Central americano, de subir os juros e aí acaba levando o dinheiro para lá e, obviamente, puxa a cotação do dólar. Agora, Fábio, pela sua experiência, a gente sabe que é um ano eleitoral e tem toda essa expectativa com relação também ao mercado. Isso é muito questionado até nos próprios debates. Essa situação financeira da população brasileira, com essa alta taxa de juros também, acaba impactando aí no cenário político. Você acredita que até essa movimentação aí dessa queda da nossa taxa de juros está atrelada a esse momento de eleição que a gente vive? Sim, Fabi, a grande preocupação do Banco Central é a inflação e principalmente agora no comunicado do Banco Central, ele acabou dizendo que o déficit fiscal do Brasil é uma preocupação. Por quê? Porque a economia está aquecida, né? A gente tem ainda uma demanda, uma procura por dinheiro, mesmo as taxas de juros estando muito altas, o mercado ainda está aquecido. E essa é a preocupação do Banco Central. O Banco Central questionou até, dificilmente o Banco Central acaba entrando na parte política, mas mostrou que se realmente os gastos do governo continuarem muito altos e a economia aquecida, ele poderia ter um caminho diferente e segurar os cortes de juros e até um possível aumento. Então a preocupação fica muito, a gente sabe que o Banco Central é uma instituição, né, independente, porém a nomeação do Galipo pelo presidente Lula acaba mostrando para o mercado que poderia ter algum tipo, né,
de levada para o lado político, mas por enquanto o Banco Central mostrou que a preocupação é o déficit, que acaba comprometendo principalmente o nosso produto interno bruto. Nós temos uma preocupação, perdão, para 2027, que 90% do nosso produto interno bruto pode estar comprometido justamente pelos gastos do governo. Que não são poucos, né? Com tanto pacotes de bom, né, como vem sendo chamado, e com isso realmente a gente vem tendo esse impacto aí com relação à expectativa do que vai ser o ano que vem, de que forma que a gente vai conseguir bancar essas despesas. É como uma despesa de casa, certo, Fábio? Se a gente gasta demais, depois tem que pagar, né? Uma hora a conta chega. Exatamente, Fabi. Na verdade, o governo vem com esse pacote, né, que o mercado acabou chamando pacote de bondades, tentando muitas vezes acabar até limpando, né, o nome das pessoas que pegaram empréstimos, mas as taxas de juros continuam muito altas porque o Banco Central não consegue abaixar justamente por conta desses gastos do governo. E o governo só tem um modo, né, de segurar. Ou realmente ele corta os gastos ou ele tributa mais. E ele vem fazendo as duas coisas. Ele vem tributando muito a população e, ao mesmo tempo, ele não segura os gastos. Então, essa é a preocupação. A gente espera que realmente mude, né, o cenário. Principalmente aí o mercado financeiro trabalha e tem uma preocupação justamente numa continuidade desse governo, seja o Lula ou qualquer outro, que realmente o fiscal seja realmente tratado com muito mais preocupação por conta que a meta da inflação de 3%, como a gente sabe, já está fora da meta. Nós temos um espaço de 1,5%, mas a gente já está trabalhando com uma inflação de 5%, o que seria totalmente fora da meta do Banco Central. Agora, eu estou olhando aí o que passa atrás de você, né? Você sabe que eu fico nessa análise. Tá mais verdinho hoje, não tá? O mercado tá mais animadinho. O que que a gente pode esperar? Fabi, a abertura do mercado lá, principalmente nos Estados Unidos, está subindo. A Ásia subiu 4% já, uma vez que a empresa Micro, que faz componentes para inteligência artificial, puxou bastante e isso está mostrando que o mercado, a abertura, principalmente dos futuros, estão positivas. Vamos ver como é que vai ser a nossa abertura aqui, porque a gente sabe que Petro e Vale acaba sendo os carros-chefes da nossa bolsa. E com a queda do petróleo, provavelmente a Petro vai cair, o minério de ferro que tem lá na Ásia caiu 1% também essa madrugada, acaba influenciando a nossa bolsa, mas o cenário é positivo nessa abertura. Então, vamos aguardar para ver como é que o mercado vai reagir. Lembrando que a inteligência artificial ainda é o carro-chefe e está fazendo com que o dinheiro acaba saindo de algumas commodities e indo para essa atividade agora. Até as bolsas da Europa, elas emplacaram aí por conta dessas empresas de tecnologia e de IA. Mas eu assisti a sua participação na última terça-feira, que eu estava aí rodando o jornalismo regional da Guardiã, e eu vi que Fred Júnior está bastante interessado no ouro, é isso, né? Ele está investindo em ouro? Deu uma notícia que não foi muito agradável num primeiro momento, dizendo que realmente os roubos tinham aumentado muito, principalmente aí nas alianças por conta da cotação do ouro. Fabi, mas é importante, a gente falou, realmente o ouro é uma commodity que acaba sendo muito importante, principalmente em momentos difíceis e de conflitos de guerra, mas agora o ouro vem caindo bastante. A máxima da onça Troy, como é cotada o ouro, chegou a bater $5.600 e agora ela voltou para 4. E ontem caiu 4% até, Fabi, por conta que o dinheiro acabou migrando para uma renda fixa mais forte por conta de um possível aumento da taxa de juros americana. Então, por isso que realmente ontem, inclusive, caiu 4% o ouro, porém, desde 2024, que a onça Troy estava custando $2.000, bateu 5.600 e agora está trabalhando na faixa de $4.000, o que é ainda muito alto, é mais do que o dobro.
Fred Júnior, como ficam suas finanças? É que eu sou do lema do Silvio Santos, que o ouro vale mais que dinheiro, então por isso que eu estava preocupado aí em relação ao ouro, e, e eu fiquei sabendo do fato, porque estão roubando aliança, correntinha de ouro, falei, por que como voltou todos esses roubos aí? Aí tem uma explicação, por isso o Fábio fez a lição de casa e trouxe os números direitinho, viu, Fabi? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Fábio Denardi. A gente sabe que poupança nunca. Qual que é o indicativo para a semana? Porque para investir na bolsa, eu estou sentindo que tem que ter um apetite aí para risco. Mas se poupança eu não posso, o que eu faço, Fábio Denardi? A gente continua dizendo, poupança nunca, por conta da inflação, não é um dos melhores investimentos. A gente sabe que a renda fixa ainda está muito alta, né? Infelizmente, aí o Boletim Focus na segunda-feira mostrou que o mercado acredita numa Selic para o final do ano em 14. Eu, como você e o Fred Júnior, somos mais otimistas. Eu acredito que pode ficar ainda entre 13,5 e 13,75, que também não era o mais agradável, mas a gente acredita. Então, eu acho que, por enquanto, ainda a renda fixa, vamos olhar aí, principalmente, como vai ser o cenário se realmente o conflito tiver essa solução final. A nossa inflação volte, vai sair agora às 9h30 o PCE, que é o número de inflação americana também. Espero que também ele não venha muito aquecido, porque se os Estados Unidos não subirem os juros, a gente acaba não subindo aqui e o mercado volta de uma forma melhor. E agora a minha indicação continua sendo ainda a inteligência artificial, que eu acho que tem espaço para isso. Lembrando, Fabi, que aquela SpaceX, né, o maior IPO da história, né, a empresa do Elon Musk, o IPO saiu por $135 por ação, chegou a bater 222 e agora voltou para $150 por ação. Então, Fabi, realmente o mercado financeiro está oscilando bastante. Agora, quem conseguiu vender a 222 se deu bem, hein, Fábio? Trade maravilhoso. O problema é que quando sobe 60%, as pessoas ainda acham que pode mais. Mas quem conseguiu fazer, Fabi, só para você ter uma ideia, quem colocou $10.000, o americano que colocou $10.000, ou qualquer pessoa que acabou investindo, chegou a bater 16 $1.000, né, na alta do papel, e agora está trabalhando na faixa de 11, o que também não é ruim, um ganho aí acima de 15% quase. Ô, Fábio, essas dicas que você tem que trazer para mim ali no privado, entendeu? Dizer que a família da Fabi Teixeira já está fazendo grandes trades. Seu pai, sua filha, eles estão melhores que a gente, viu, Fabi? Tá certo, então, Fábio. Então, quem quer te acompanhar e ter mais dicas e as informações, agora tem aí às 9h30, nova divulgação, e pode acompanhar todos os detalhes do mercado financeiro ao longo de toda a semana. Como é que faz? Na minha rede social, no meu Instagram, Fábio Denardi Oficial, e todas as terças e quintas-feiras, aqui na Guardia da Notícia, a gente dá um pouco da visão do cenário macroeconômico aqui para a nossa economia e para o cidadão que precisa saber um pouquinho mais sobre economia e desmistificar esse pavor da economia. Perfeito. Então vocês acompanham aí Fábio Denardi, já com o mais chique do Brasil, e às terças e quintas aqui na Guardiã da Notícia, no quadro Moeda e Mercado. Muito obrigada, Fábio. Um ótimo final de semana aí. Na segunda-feira, na terça, a gente vai estar presente e com certeza com esse otimismo do mercado financeiro e também da nossa seleção, certo? Comemorando a vitória do Brasil na segunda-feira, estaremos nós três com a camisa do Brasil e eu vou pessoalmente aí na rádio. Fabinho, um forte abraço para você e para o Fred Júnior, para a equipe da Guardiã. Tá certo, Fábio, muito obrigada. Ouviu o que ele disse, certo, Fred Júnior? Estaremos com a camisa do Brasil na terça comemorando, certo, Fred? Eu tô nessa esperança, Fabi, mas depende de quem a gente vai enfrentar na fase 16 avos de final, viu, Fabi? Vamos enfrentar o Japão. Já estou fazendo aqui a logística. E vamos passar pelo Japão, deixar um beijo lá para os nossos amigos japoneses. E seguimos adiante nessa Copa do Mundo. Mas agora vamos falar de notícias.